Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. E eu sou o Vitor Moura. E hoje nós vamos falar sobre um mercado que tradicionalmente não é linkado com a China, mas cada vez mais a China tem se posicionado como uma referência, que é o mercado moveleiro, o mercado de imóveis. E o Vitor, inclusive, hoje está aqui depois de ter passado um período com um grande cliente do segmento moveleiro, uma das maiores fabricantes do Brasil lá na China. Ele até está mais estiloso agora, está com uma camisa chinesa, para quem está assistindo, de outro patamar. E a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre essa experiência aí que a gente acabou de viver com esse grupo que acompanhou o segmento moveleiro. O Vitor vai trazer bastante informação, porque é um exemplo bem claro aí dessas mudanças, né, da nova ordem mundial que a gente discute bastante aqui, né, Vitor? De um mercado muito pautado historicamente pelo design europeu, pela fabricação europeia, mas com um eixo que cada vez mais se desloca para a China, não apenas só em termos fabris, né, mas em termos de inovação e de referências do segmento. Então, trazendo um contexto rápido, e aí o Vitor vai começar a nos dar mais uma aula aí do porquê que a China está saindo na frente, inclusive no segmento de móveis, que hoje, para quem não sabe, a China produz 1 em cada 3 móveis do mundo, né? Então cerca de 1/3 aí da produção global, e já tem hoje a principal feira do segmento também, né? O Salone del Mobile em Milão é o evento, é a feira mais tradicional desse segmento no mundo, que reúne cerca de 200 mil metros quadrados e muitos visitantes do mundo inteiro. Mas só para ter noção, a China International Furniture Fair em Guangzhou reúne quase que 5 vezes o tamanho da feira e mais de 360 mil visitantes também de quase 200 países, né? Então aqui só um exemplo numérico, né, Vitor? Mas conta para nós então por que o segmento moveleiro tradicionalmente pautado na Europa cada vez mais é um segmento dominado pela China, hein? E até para complementar o que tu disse sobre a CIF, né, que é a feira, a China International Furniture Fair, CIFF, primeiro que ela tem 2 edições aqui, né, uma em Xangai e uma em Guangzhou. A gente já visitou a de Guangzhou, que aconteceu na semana passada, e em Guangzhou ela foi realizada nas instalações da Canton Fair, que é a sua maior feira do mundo, para entender um pouco da dinâmica e da dimensão daquilo que estava sendo exposto. Acho que tu já falou a escala da indústria, né? 1 a cada 3 móveis produzidos na China. Isso, na verdade, acaba se tornando quase uma história repetida para o pessoal de como a China vai dominando indústria por indústria, pela escala sem precedentes do seu parque industrial. Agora, o que me chamou muita atenção nessas visitas que a gente realizou, primeiro, entender mais desse mercado, onde a China está dominando, mas também onde a China ainda não atingiu a liderança, né? Assim, a gente ainda tem momentos em que, nesse caso, por exemplo, na questão do design, a gente ainda tem os próprios chineses ainda se inspirando no design italiano, por exemplo. Então é legal falar onde a China ainda não é a número 1, tá certo? Por mais que esteja evoluindo em todos os setores, tem horas que a gente tem que fazer esse reconhecimento, vamos dizer assim. Acho que, primeiramente, o que ficou claro é o seguinte: a China hoje está dividida em alguns polos, quando o assunto é o ramo moveleiro. Você tem os polos de mais quantidade focados em massa no norte do país, especialmente em Langfang e Dezhou, que são 2 cidades aqui no norte, uma em Hebei e a outra em Shandong, 2 províncias aqui no norte da China, perto aí da capital Pequim, onde eu fico, tá? E que usam o porto de Tianjin para sair. Ambas elas estão focadas aí nos móveis de massa. Então, aqueles móveis já pré-feitos e com mais ou menos o mesmo design. A gente viu muitas empresas na feira entregando mais ou menos o mesmo catálogo desses móveis, assim, com pouca variação de estilo, e todas dessa região. Então, a gente tem o norte da China dominando a massificação da produção, tá? Especialmente para móveis de madeira. Tá? E também a questão do aço. Aí por que isso? Porque em Langfang existe um polo siderúrgico muito forte, tá certo? E ali você tem acesso à matéria-prima mais barata. Em Dezhou dominando a parte dos móveis de madeira. Agora, outra coisa interessante, grande parte dessas empresas ainda usavam matéria-prima importada. Então, madeira vindo aí, especialmente da América do Norte, Estados Unidos, Canadá,
para fazer a produção ali, mesmo de móveis de mais baixo valor agregado. Tá? Então, primeiro, essa distinção, né? Ou seja, dos produtos de mais baixo valor agregado virem muito do norte da China e não tanto do sul, que seria o entendimento clássico do pessoal. Comentar isso que você falou dos móveis de madeira, né, Vitor? De repente pode falar mais depois, mas sobre a questão de o mobiliário, de forma geral, em qualquer lugar do mundo, ele tem uma questão conectada à posição social e status, né? Mas se você puder falar para o pessoal que esse é um comportamento bem exclusivo da China, sobre como o mobiliário de madeira maciça e até de uma perspectiva bem tradicional, sem designs modernos, pelo contrário, né? Designs o mais tradicional possível, remetendo à tradição chinesa, são o status que as pessoas exibem na China dentro de casa, né? Então, do lado de fora, muita austeridade, mas dentro de casa, a ostentação, por assim dizer, de prosperidade através do mobiliário, né? Exato. Esse ponto é interessante, pessoal quer comentar com o pessoal, que é o seguinte. Na verdade, ele volta numa discussão mais ampla, que é sempre aquela eterna questão sobre se a China é um país comunista ou não. Uhum. E a gente sabe que no funcionamento da economia, primeiro que essa discussão hoje em dia já não faz sentido, né? Mas mesmo que a gente entrasse nela de forma forçada, a gente sabe que a economia, especialmente no nível micro da China, ela não tem nada do que seria entendido como uma economia comunista, que também é uma visão defasada clássica da América Latina. Mas assim, vamos trazer essa visão, mesmo assim ela não seria. Agora, tem momentos em que você enxerga isso, que é exatamente no que você falou. As pessoas aqui da China têm muito mais restrições na hora de construir as suas casas. Então aqui não tem muito essa coisa, essa dinâmica de você, por exemplo, comprar um terreno e construir a casa do seu jeito, né? Então, essas demonstrações de riquezas que vão para o exterior, elas têm uma certa limitação. Aí muita gente vai dizer, vem na China, mas eu vejo tanto carrão de luxo na China, etc. Sim, mas a restrição no imóvel, ela existe por quê? Porque o imóvel tem um componente cultural na China muito forte. Historicamente, na China, as famílias investem todas as riquezas de gerações da família em imóveis. Então, não existe esse hábito, por exemplo, de comprar títulos do tesouro ou investir na bolsa ou outras formas de investimento que a gente tem no Brasil ou em outros países, Estados Unidos, Europa, etc. Não, na China, historicamente, sempre foi a questão do imóvel. Tá? Então, quando você está falando de um país que tem que lidar também com essa questão da percepção da desigualdade interna, que todo mundo sabe, desigualdade econômica, que todo mundo sabe que existe em qualquer lugar do mundo, não é? Mas existe um cuidado para que isso não fique aparente demais, especialmente num ponto sensível que é o imóvel. Tá? Então, assim, você vai ver a questão do carro, é verdade, você vem aqui, só tem muito carro de luxo na China e o pessoal não tem muita vergonha disso, mas quando o imóvel, pelo menos a aparência do imóvel, ela vai ser padronizada. Então, mesmo quem tem mansões, casas maiores, vão estar em condomínios que têm outras casas iguais. Uhum. Então, você não se destaca no sentido único. Então, onde que as pessoas conseguem expressar aí o seu status social? Exatamente no que tu disse, no interior das casas, né? E ali, hoje, a gente vê uma mistura muito interessante entre estilos mais modernos, vamos dizer assim, ocidentalizados, e o estilo chinês tradicional. Então, existe na China uma mobília chamada Hongmu, que é, na verdade, um símbolo de status, que é uma mobília feita inteira de madeira maciça, num determinado estilo, e que ele é muito tradicional chinês. Eles são sofás, podem ser sofás, cadeiras e mesas, entre outros móveis. Até, inclusive, ele é extremamente desconfortável, porque a madeira é muito dura e não tem um estofado, mas o foco dele não é esse. Entendeu? Então, assim, o fato de você ter uma sala montada com mobílias de Hongmu, ele é uma coisa muito forte. Uhum. E onde que isso se reflete, vamos dizer assim, no consumidor de hoje ficou muito claro. Primeiro que você tem as próprias empresas moveleiras do setor usando inspirações tradicionais chinesas para entregar designs mais modernos. E você tem um foco absurdo nessa questão de se expressar no design interno da sua casa, já que o exterior está, vamos dizer assim, travado. É mais um comportamento bem sui generis da China, né, Vitor? Diferente do que a gente está acostumado a ver no Ocidente, que também tem essa questão da ostentação ou de posicionar-se no interior, mas o exterior é igualmente
flash ou igualmente mostrado, né? Só quis fazer essa pergunta, porque acho que esse é um comportamento interessante, assim, para o pessoal entendendo. E só lembrando que a gente está fazendo esse episódio hoje sobre o mercado moveleiro, porque a gente acabou de sair, né, de uma missão de 20 dias participando das 2 maiores feiras, que é a CIF, que o Vitor acabou de explicar, da Furniture Fair em Guangzhou, e a Interzum, que tem a edição chinesa em Guangzhou também, e uma série de visitas técnicas que a gente pôde acompanhar aí um grupo de executivos brasileiros. Então tá tudo fresco na memória, o Vitor viveu aí em primeira mão, né? A gente fez a organização desde o Brasil, mas a gente fez a execução liderada pelo Vitor na China. O pessoal super satisfeito, inclusive, né? Então a gente quis falar sobre isso hoje porque o conteúdo tá fresco e é, de novo, um mercado que tradicionalmente a gente não pensa em China, mas que cada vez mais depende da China, né? Inclusive esse grupo de executivos brasileiros que decidiu participar, e acho que isso é um ponto importante para quem está ouvindo a gente, de novo, é um grupo de executivos de uma empresa super tradicional de segmento, já com décadas de existência, bilhão de faturamento, e que tomou a decisão de conversar conosco, de fazer uma missão do seu próprio negócio para a China, depois de perceber que participar dos eventos tradicionais do segmento moveleiro, particularmente o Salone del Mobile em Milano, e outros eventos europeus e americanos, não é que não seja importante, que não agregue, mas que estava ficando mais do mesmo, que não estava trazendo a inovação e abertura de cabeça que normalmente se tinha até então, né, de uma empresa brasileira buscando as referências lá fora. E eles entenderam que eles precisavam olhar para a China, estar lá em primeira mão, participar dos eventos, falar com os fornecedores, visitar potenciais parceiros, por entender que a Europa já não é mais sozinha, pelo menos, a fonte de inovação, a fonte de disrupção, a fonte de novidade, né, Vitor? Então, só para dar esse contexto que eu acho legal e deixar esse convite para quem está ouvindo, que a gente está trazendo aqui esse exemplo do moveleiro, mas isso aplica para N outros segmentos, né? De como é importante você entender o contexto global do seu segmento, do seu mercado, e invariavelmente a China hoje passa por quase todos, né? Nesse sentido de ser os maiores eventos, de ser a fábrica de boa parte dos componentes, né? Exatamente. Então, acho que algumas lições que eu aprendi, assim, primeiro que o pessoal, voltando, acho que o polo industrial dos produtos de mais baixo valor agregado está se concentrando mais no norte da China, e inclusive as empresas do sul, na região de Guangzhou, Foshan, que é o polo moveleiro tradicional aqui dentro da China, até compram esses produtos, as empresas do norte, trazem para o sul, às vezes simplesmente revendem ou fazem algum acabamento e daí revendem com valor agregado mais alto, um preço mais alto. Mas essa produção mais básica ainda está se concentrando mais no norte, tá? Então isso é interessante para o pessoal desse segmento que trabalha em diferentes camadas, vamos dizer assim, diferentes nichos, saber onde focar. Tá? Acho que a outra coisa, na questão do design, e ficou claro para mim é o seguinte: o consumidor chinês tem uma demanda por design mais arrojado, interiores mais aconchegantes ou que expressem um pouco a individualidade deles, assim como o consumidor de qualquer país do mundo. E você tem designs hoje muito arrojados. Eu comentei no início que o design italiano ainda é referência para o pessoal aqui, então talvez ainda esteja efetivamente na frente, mas a China não está muito atrás. E a China, com certeza, já passou na frente na questão do uso de novos materiais, né? Eu acho que a Itália ainda é referência no design efetivo do móvel, e a gente tem algumas empresas alemãs ainda sendo referências em alguns componentes, especialmente componentes elétricos de móveis mais modernos, tá? Móveis armários que têm portas automáticas, etc. Esses motores, esses trilhos ainda podem vir de empresas europeias, mesmo as empresas chinesas de altíssimo padrão que a gente visitou ainda importavam componentes eletrônicos de fora. Agora, o uso de novos materiais, esse experimento com novos materiais, a gente viu coisas de bambu, novos tecidos, etc. Eu acho que a China está com certeza na frente, até porque a dinâmica do seu parque industrial permite que as empresas tenham mostruários muito maiores, trabalhem com uma maior variedade de materiais e também tentem experimentar com eles, criando coisas novas, tecidos, novos acabamentos de couro, enfim, uma série de outras novos tipos de pedras artificiais com outra textura. Eu acho que essa parte dos materiais, a China com certeza está na frente, e o design de alto nível ainda olha-se muito para a Itália como referência, tá? Então isso acho que dá uma noção de como que a China dominou. Acho que o baixo valor agregado e o médio
e até o alto, mas o altíssimo ainda com uma referência no exterior. Uhum. Foi visto assim, Vitor, quando a gente pensa então na China International Furniture Fair, né, a maior hoje do mundo, e também o que vocês viram depois na Interzum, o que chamou a atenção, por exemplo, do pessoal do Brasil, que faz sentido trazer ou de estratégia ou de componentes, ou, enfim, o que sai, né, dessa interação de tantos dias com os players chineses? Eu acho que primeiro o pessoal que foca mais em preço ainda tem muito espaço para vir aqui barganhar. Móveis que são de uma linha mais básica, uma linha de entrada, uma linha de combate, né, um produto mais de combate, mas com design razoável. De você conseguir um design bonito num produto simples e barato, eu acho que então esse é o primeiro ponto. Porque também o consumidor brasileiro hoje não aceita qualquer coisa. Uhum. Mesmo o consumidor que procura um custo-benefício melhor no produto, ele também não quer um design feio, sendo muito direto, né? Ele também quer que a coisa tenha uma certa elegância, vamos dizer assim. Então, eu acho que ainda faz muito sentido para esse pessoal. Para quem trabalha com o efetivo design dos produtos, eu diria que a China tem opções arrojadas e acessíveis. Talvez não esteja num topo de um design como a Itália, que ainda é olhada como a vanguarda, mas com certeza quando vai fornecem móveis caríssimos, que realmente são acessíveis para um segmento muito nichado dos consumidores, e móveis até que pode ter um acabamento na China, né? Agora, a China consegue já trazer esse design já num nível um pouco mais abaixo, acessível para muito mais gente. E talvez esse móvel, com o preço que ele tenha na China, ele seja um móvel para classe A no Brasil, em termos de preço, né? E em termos de design. Aí a gente está falando, para quem atinge a classe A, vamos dizer assim, o topo 10% da pirâmide, talvez o topo 1% ou 0,5% ainda faz sentido procurar um design efetivamente italiano, mas você consegue atender o topo 10% com o design mais arrojado que a China já entrega hoje, né? E, acima de tudo, muita criatividade no design dos ambientes. Isso me chamou bastante atenção. Até conversando com as empresas, assim, como que eles investem em construir ambientes funcionais, salas que podem ser integradas com uma cozinha, mas que também tem uma pegada para serem usadas como escritório. Por exemplo, você tem essa coisa dos requisitos da vida cotidiana moderna sendo implementados no design do ambiente de uma casa. Isso que eu achei muito interessante. Chamou a atenção que a gente viu numa dos showrooms que a gente visitou, eles montaram uma sala, um apartamento que era voltado para um casal com um filho pequeno, uma criança, e que por um apartamento assim, de até 100 metros quadrados, então apartamento, vamos dizer assim, médio. Justamente por conta da presença da criança, o apartamento inteiro foi montado para ter, por exemplo, maior visão entre os cômodos, ou seja, se acontece uma coisa, a criança na sala e eu estou na cozinha, eu consigo ver direto, né? Você tem toda uma dinâmica de onde colocar as portas e uma preocupação dessa vida cotidiana já no design do próprio ambiente. Isso eu achei uma coisa muito interessante. Eu não sou dessa área, então pode ser que isso já exista no Brasil, mas realmente foi algo que me chamou a atenção nessas visitas que a gente fez por aqui. E a gente conseguiu olhar também, além das duas feiras, né, super significativas, mas a gente conseguiu fazer 10 visitas técnicas, né, Vitor? Então acho que esse foi um ponto importante também para falar frente a frente e de maneira individual com as empresas fora do contexto da feira, que óbvio, a feira sempre é muito bom e tem o melhor do melhor de cada negócio que está ali expondo, mas é interessante o pessoal ter podido visitar aí contigo algumas referências do segmento, e que a gente está falando desde empresas de componentes, né, como ferragens e acessórios, e parte de produção, portas, aberturas, mas também as principais marcas, né, de design moveleiro na China, o Louvre Furniture, que é o maior shopping de móveis da China também, né? Se pudesse comentar, talvez, o que você vê de comportamento do consumidor chinês, ou enfim, de coisas que chamaram a atenção também, porque, de novo, a ideia de fazer uma imersão dessas e de olhar para um segmento tradicionalmente ocidental é de justamente abrir a cabeça, né, e ver o que pode surgir de oportunidade concreta para ser trazida ao Brasil, e isso muitas vezes se manifesta ou no insight sobre a forma como as empresas trabalham a linha de produção, ou na forma como é apresentado o showroom, ou na maneira, como tu acabou de dar o exemplo, de entender o comportamento do consumidor e
ajustar o produto para a nova realidade, né, das famílias. Eu queria só se pudesse comentar um pouquinho assim, do que outros pontos se destacaram, né? Porque a gente conseguiu ter a ideia era justamente essa, ter uma visão bem completa do ecossistema, né? Desde os componentes até a fabricação dos móveis, até a apresentação para o consumidor final. Eu acho que aqui você tem algumas tendências que vale notar. A primeira delas há muito trabalho e esforço gasto no showroom. Então, um showroom que choque de verdade o consumidor. Assim, a gente vê coisas... Isso não é só isso. Né? Lembra da última missão que a gente visitou a sede da Tencent? Em Shenzhen? Impressionante. E assim, é daquele nível para cima os showrooms das empresas de imóveis que a gente está vendo. Tá? Assim, realmente um negócio absurdo. A Tencent a gente pode falar que é uma empresa que todo mundo conhece, lógico, né? Mas assim, você vê coisas naquele nível de uma Tencent e criadas para mostrar essa experiência para o cliente. Assim, e você tem outra coisa que eu queria trazer. Primeiro, as marcas que trabalham design, mas não trabalham de repente para os topo 10 ou 20% da pirâmide, você ainda usa muitos canais online como venda. Então a gente viu muitas meninas fazendo transmissão ao vivo de dentro do showroom, por exemplo. Tá? E ela vendendo já aquela sala montada. E aí se você compra durante aquela transação, você tem um desconto, tem um prazo de entrega melhor, etc. Então assim, os canais, mesmo com design arrojado, você usa um canal de venda que ainda é massificado, que é literalmente o TikTok, né? Para fazer uma transição ao vivo num TikTok hoje, da vida, ou no Instagram. Agora que você falou isso... Assim, claro, aqui dentro da China não é o Instagram que se usa, mas é essa dinâmica. Legal, porque agora que você falou isso, eu lembrei que, por exemplo, hoje no Brasil tem uma marca chinesa de carros tentando fazer esse movimento de usar um canal teoricamente massificado. Teoricamente não, um canal massificado, que é o e-commerce, que é a GWM, que está vendendo os carros pelo Mercado Livre, né? E é um comportamento nada a ver hoje com o consumidor brasileiro, mas pode ser que se torne mais comum no futuro. E esse, para mim, é um insight muito bom, né, cara? Olha isso, né? Marcas de alto padrão moveleiro vendendo no live commerce, né? Talvez, daí, claro, isso impacta em várias nuances culturais, comportamentais, tipo isso do chinês já estar tão acostumado com o live commerce que ele considera, inclusive, a compra de itens de alto padrão e de alto valor agregado, né? Talvez no Brasil ainda existe aquela questão de tipo, não, eu preciso ver, tocar, é uma decisão não tão trivial, não tão racional. Aliás, é uma decisão normalmente mais emocional, né? Quando a gente fala de qualquer item de maior valor agregado. Mas é interessante isso, né? Que é um comportamento diferente. Sim. Eu acho que lá você tem, eu diria que você vai ter o topo do consumidor chinês que tem a mesma percepção que o consumidor brasileiro de classe mais alta, ou seja, valor agregado, eu quero tocar, eu quero ir lá, se eu vejo a transmissão ao vivo não passa confiança, etc. Mas eu diria que o percentual é menor. Vamos dizer que no Brasil a gente sabe que o topo 10% não, né, ou seja, não usa os canais massificados de venda. Na China seria de repente 2%, 1%. Tá? É mais nichado. Ou seja, você consegue vender coisas de maior valor agregado para um consumidor mais refinado pelos canais de massa, sem prejudicar, sem prejuízo à marca, à percepção da marca, do posicionamento, né? Então, eu acho que isso é um insight que a gente viu de novo showrooms de altíssimo valor e as meninas lá, porque normalmente são meninas que fazem isso, né? Elas lá dentro com os holofotes e os celulares e no tripé, tudo fazendo várias transmissões com promoções, etc. E é um ritmo alucinante de trabalho, porque ela tem que falar muita informação muito rápido, né? Então, realmente é interessante ver. E a outra coisa foi que você tem menos uso da figura do arquiteto aqui. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou clara. Assim, primeiro que o arquiteto já perde valor um pouco no sentido do momento que você não constrói a sua casa, né? Então você já perde isso. O arquiteto vai trabalhar para as grandes empreiteiras, que são elas que fazem o projeto. Você tem na China muito forte arquitetos de ambientes externos, por exemplo, que aí eles fazem o design do condomínio, vamos dizer assim. Mas nas casas você tem o designer de interiores. E mesmo assim, a maioria das marcas tinham designers próprios. Ou seja, o cliente não necessariamente trazia o seu arquiteto lá para dentro para fazer isso. Ou seja, ele vinha sozinho e a empresa tem isso. Tem nos dois, mas eu achei muito forte essa questão de que eles tinham uma equipe de design interna para o cliente, ou seja, no nível do customizado, né? Ou seja, ele vai me trazer o vídeo da casa dele, vou montar aqui dentro para ele e vou entregar isso.
até na capacidade de exportar uma casa inteira já customizada, móveis sob medida, né, com um designer interno. E então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, como que a figura, nessa incapacidade de você determinar o exterior da sua casa, como que a figura do arquiteto muda, né, o personagem do arquiteto muda de função. Aí você tem muito mais a questão do designer de interiores ou do ambiente externo. Então, de novo, o cara que vai desenhar o condomínio, ou seja, o jardim entre os prédios, vai desenhar ali o parquinho de diversões, lá dentro com os prédios, né, todos com a mesma cara. Isso. Muito bom. E, bom, acho que um ponto que é legal falar também é sobre o que você pode ter percebido ou visto nos executivos brasileiros que estavam participando dessa missão, que inclusive foi com emoção desde o início, né? Porque o pessoal estava indo com uma rota originalmente via Catar e, obviamente, por segurança, a gente teve que fazer todo um rearranjo para que eles pudessem ir por rotas de América do Norte e Europa, né? E deu tudo certo, todo mundo chegou em segurança, mas foi uma aventura aí, porque foi bem quando estourou a guerra, a gente teve que remanejar os voos. E isso faz parte, né, de quando você quer fazer missões e o empresário brasileiro que precisa estar presente nas referências mundiais como a China, isso faz parte, está dando tudo certo. Mas eu queria que você falasse daquilo que você viu, assim, talvez de mudança, né, do pessoal ao longo dos dias, visitando a feira, os fabricantes, as inovações, sobre talvez estar um pouco cético ou reticente, né, em relação ao que veriam na China, com todos os estereótipos que o brasileiro médio carrega quando vai para lá, e o que você viu de abertura ou de evolução assim, do pessoal talvez com uma cabeça mais aberta, né, em relação a como o seu próprio negócio, no caso ali deles, pode se beneficiar de um trabalho conjunto com a China, né? Eu acho que, acima de tudo, o grande benefício é você fazer as pessoas refletirem um pouco, né? Porque independente se você vai fechar, eles podem ter vindo, no caso deles, eles podem ter vindo para a China, não fechar nenhum contrato, não exportar nada. Ok, pode ser que sim, né? Qualquer empresário que não necessariamente vai achar um negócio que vale a pena para ele, nos critérios que ele tem na cabeça, que, de novo, eles são os especialistas. A nossa função é falar de China e abrir a cabeça para a China. Mas cada um tem a noção e a expertise da sua indústria, né? Então, pode ser que não dê jogo, mas, acima de tudo, sempre faz pensar. Porque a primeira reação que eu vi foi a gente até começou na primeira feira, na CIF, e que a gente foi vendo efetivamente produtos de menor valor agregado e o preço. Então, aquela China competindo no preço, com produtos de qualidade razoável, mas competindo no preço. Depois a gente começa as visitas nas empresas deu para ver o entendimento que foi aparecendo de uma China que faz qualidade. E de uma China que faz design, uma China criativa, com inovação, né? E eu acho que ali, vendo os produtos de menor valor agregado na feira, com a dinâmica, por exemplo, dos showrooms das grandes empresas, você entendeu, é muito interessante para mim quando esse pessoal entende a dinâmica do parque industrial chinês aplicada na indústria deles. Sim. Isso é muito importante, porque eu posso te levar numa fábrica do interior da China que faz copo de plástico e depois na fábrica que faz o iPhone, e aí você vai entender, a China tem de tudo, mas quando isso acontece na sua indústria, você vê isso na sua indústria, eu acho que a reação das pessoas, tanto que exatamente você falou, você tem, quando o pessoal chega um pouco reticente, já no meio pro fim da viagem, o pessoal completamente aberto, já até esperando que na próxima visita ele vai ver qualidade. Sim. Assim, você já está esperando qualidade, sabe? E você vê, e no final, depois no décimo, um showroom maravilhoso e ninguém se choca mais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito gratificante de ver, para o pessoal não só mudar a cabeça sobre China, que eu acho importante, aí bate um pouco na questão geopolítica, né? Mas, acima de tudo, de ver o alternativo, né? Nosso viés eterno de enxergar os mesmos países como referência, eu não estou desmerecendo, que nem deixamos muito claro, em termos de design de móveis de padrão, a Itália segue sendo referência. Sim. Então, assim, para seguir indo nas feiras de Milão,
né? Elas têm a sua importância, mas há outros polos que também são importantes, a China com certeza é um deles, e esse choque é necessário para que pelo menos a gente tenha mais pessoas deslocando esse eixo na cabeça delas sobre onde está o eixo do mundo, né? Onde prestar atenção. Eu vou seguir prestando atenção em Milão, com certeza, mas eu também preciso prestar atenção agora em Guangzhou. Total. E isso é muito interessante, né? Porque isso não é só falar. Eu acho que isso é falar e isso também é ver. E isso também fazer, é sentir. É ir, né? E é uma coisa que a gente conversa sempre com vários clientes e parceiros, enfim, e pessoas interessadas, que a China, apesar, já deveria ser, mas ainda não é para o empresário e para o executivo brasileiro, ela ainda não é uma decisão óbvia ou uma viagem, uma missão de trabalho, de negócio, tipo, tem que ir. Depois que a pessoa vai, sim, né? Esse próprio grupo, assim, de novo, de uma empresa mais tradicional, incrível, o pessoal, inclusive, super aberto, receptivo com a gente desde o início, tem sido muito legal. Mas, naturalmente, reticentes, receosos, né? A China é do outro lado do mundo, é uma cultura distante e tudo mais, mas sempre existe o convencimento, e no caso deles foi mais um caso que a gente sabia que ia acontecer isso, e felizmente aconteceu também, que a gente sabe que quando a pessoa tá lá, ela olha, né? O Vitor estava lá com eles, mas eu sei porque eu escutei também por WhatsApp os feedbacks, da pessoa olhar e dizer, cara, que bom que a gente veio, ainda bem que eu vim, como que não tínhamos vindo antes e precisamos estar aqui mais vezes, né? Então, ainda tem essa barreira assim mais mental, né? Da mentalidade mesmo do executivo brasileiro, de que, cara, tem que ir, tem que estar, né? Para alguns segmentos isso já é mais óbvio, mais dado, mas para a maioria ainda não é. E a tendência natural das pessoas é postergar ou é decidir, dizer, o ano que vem a gente olha, o ano que vem a gente faz. E ok, mas você está perdendo um ano, né? No ritmo que as coisas estão evoluindo, assim. E 2 pontos que eu acho que é legal falar aqui, Vitor. O primeiro é a questão da velocidade, né? Então, recentemente eu resolvi fazer uma incursão por diferentes concessionárias chinesas aqui no Brasil, porque eu adoro carro, e eu queria ver o que estava acontecendo na prática, porque a gente vê muita coisa na mídia e tal, mas eu queria ver a experiência pro consumidor brasileiro, né, com os carros chineses hoje, em 2026. E eu lembro que quando a gente fez a missão em 2024 na China, de visitar algumas das lojas, né, da Zeekr, da Huawei, de diferentes fabricantes chineses que ainda não estavam vindo para cá, que alguns já estão, outros estão em vias de chegar, de olhar assim, ficar impressionado, né, com a qualidade, o acabamento, aquilo que a gente já falou aqui em vários momentos, e de pensar, cara, quando que isso aqui vai chegar no Brasil? Né? Tipo, putz, é um produto tão superior, tão evoluído, tão batendo de frente, pau a pau, já com os europeus principalmente, e aqui, tipo, sei lá, 1 ano e meio depois, já tem uma presença massiva dos caras aqui, mudando o comportamento do consumidor brasileiro, inclusive na expectativa do que ele vai encontrar na loja. Como você falou, ele já entra esperando qualidade, não é mais aquela primeira leva de carros de baixo padrão. Então, foi muito impressionante a velocidade com que isso aconteceu. E claro, no caso do Moveleiro, talvez não aconteça da mesma forma, porque as marcas nacionais são muito consolidadas, são respeitadas, inclusive fora do Brasil, né? A gente tem diferentes marcas do Brasil com lojas nos endereços mais prestigiados da Europa, dos Estados Unidos e também do Oriente Médio. Mas essa velocidade foi uma coisa que me chamou muita atenção. E o outro ponto que você comentou do showroom, a gente viu já em diferentes segmentos, até no segmento médico, assim, segmentos que teoricamente seriam chatos e que nem são B2C, né, nem são para o consumidor final, são vendas B2B para outras empresas, mas os caras realmente, o chinês investiu no showroom, ele aprendeu que encher os olhos faz diferença, né? E como você apresenta o produto, apresenta a solução, faz muita diferença para encantar o cliente, para quebrar os estereótipos negativos. Então, essa do showroom para mim é uma lição importante, porque coincidentemente semana passada estava conversando com um amigo empresário de uma empresa de tecnologia que vai fazer um investimento aí pro principal evento deles no Brasil. Eles vão botar mais de R$1 milhão na construção do stand, né? E a gente estava numa reunião e a maioria do pessoal ficou, putz, cara, né? Investimento alto para um evento e tal. E ele estava com essa mesma visão dos chineses, né? Tipo, cara, não, mas é que ali é o evento mais importante. Eu já comprovei que eu gero retorno sobre esse investimento nas últimas 2 edições. E é um valor caro, mas é o melhor momento que eu tenho para posicionar a minha empresa com os principais clientes. Então, para a gente, sim, faz sentido. E tem muito empresário que não consegue enxergar isso, né? E, claro, tem muito evento, particularmente, que
Não necessariamente você investir no stand é o que traz o retorno, né? Mas essa mentalidade do showroom que deleita, que impressiona, eu acho que ela é bem importante, né, Vitor? E é uma coisa que a China faz em praticamente hoje todos os segmentos, né? Exato, e eu acho que tem, de novo, sempre, a nossa mensagem aqui, ela é sempre mentalidade. A gente vem aqui para provocar, porque a gente tem muita coisa de qualidade no Brasil hoje, mas especialmente o industrial brasileiro acabou ficando meio que parado com uma certa noção do mundo que hoje já não se aplica. A China é o exemplo mais óbvio disso, eu sempre falo, não necessariamente, mas assim, duas coisas que eu ressalto aqui. Primeiro, por que essas missões são importantes? Porque você, assim, no início, você tem que vir para a China. Primeiro que já é pouca gente que vem, no geral. Tem aumentado muito, mas vamos falar a verdade, a esmagadora maioria ainda não está vindo. Sim. Num número muito claro. Assim, e hoje, ok, a gente fala da questão de isenção de visto, que é muito positivo, aumentou sim, mas ainda vem muita gente que vem aqui para fazer uma Canton Fair uma semana e vai embora. Ou vai fazer uma Canton Fair, visitar 1, 2 fornecedores e vai embora. E eu digo o seguinte, cara, você quer entender como o mundo hoje está funcionando, na esmagadora maioria das indústrias, você tem que vir para a China estudar. Sim. Tá? Não porque os chineses estão na frente necessariamente. Com esse grupo que a gente foi, em muitas coisas eu vi que eles estavam no mesmo nível com o que eles já faziam no Brasil. Sim. Em vários aspectos, certo? Mas o fato da China ter chegado aonde chegou é no mínimo insight para você vir com a cabeça aberta para estudar. Total. Você pode estudar e chegar à conclusão, não, isso eu já faço. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, tem que vir para estudar. E é por isso que a gente monta esses roteiros pensando, eu pego o que foi customizado para esse grupo, eu sei o que esse grupo faz, mas eu vou levar eles para visitarem empresas que não estão no setor deles, mas não necessariamente diretamente ligadas aos produtos que eles fazem. Por quê? Porque eu tenho que dar margem para o imprevisível acontecer. Total. Não é? Eu não sei, por exemplo, se eu sou um cara que faço cadeira, eu deveria ir numa fábrica de mesa. Com certeza. Porque eu não sei o insight que eu vou ter. Entendeu? E eu acho que essa é a cabeça dos poucos que vem. Ainda tem muita gente que vem só focado no que ele já faz. Sim. E eu vou para a China, de repente, otimizar um custo, já pensando numa estrutura que eu já tenho. Eu falo assim, não, a China hoje é uma viagem de inspiração. E isso que eu acho que vale. Para o segmento moveleiro, particularmente, né? E daí já fazendo com o nosso parceiro aqui do podcast Afiance, o segmento moveleiro no Brasil é uma indústria super forte, muito tradicional, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul um grande polo moveleiro, em Bento Gonçalves e região. Paraná também tem um polo significativo, relevante de moveleiro. São Paulo já criou diversas marcas que são também respeitadas, então é uma indústria forte no Brasil, mas como você falou, agora que a gente começa a ver esse movimento dos principais players entendendo talvez o como trabalhar com a China, nem que seja nessa linha mais inspiracional ou aspiracional, né, ou de otimização produtiva, enfim. E a Afiance é um dos segmentos que a Afiance atende muito hoje, que é o moveleiro. Então, a Afiance trabalha com clientes de toda a cadeia da indústria moveleira no Brasil. E uma das coisas que fica de oportunidade que eles trabalham e que fica o convite para quem quiser saber mais é a própria consolidação dos fornecedores para as indústrias brasileiras dentro da China. Então, ao invés de você ter que fazer todo o processo de fazer um pedido para o cliente, para o fabricante na China, esperar a fabricação, mais o tempo de trazer ao Brasil, você consegue hoje, com a estrutura que a Afiance tem lá em joint venture, com uma das 5 maiores operadoras logísticas da China, que é a Union, você consegue fazer uma consolidação de carga lá dentro, ou seja, se eu tenho um fornecedor perto de Pequim, um da região de Xangai e um ali de Foshan, que é o polo moveleiro que o Vitor falou perto de Guangzhou, você consegue consolidar internamente como se você tivesse um armazém da sua empresa dentro da China. E aí você corta a barreira do tempo de produção, porque você já vai ter as peças em estoque, os produtos em estoque, e você só tem o tempo de trazer para o Brasil. E hoje já existem empresas, não só do moveleiro, mas de outros segmentos também, que estão operando assim com a Afiance, né, para, às vezes, ganhar um pedido ou sair na frente dos concorrentes pelo simples fato de conseguir entregar mais rápido, mas o mesmo produto com a mesma qualidade, né, porque estão fazendo uso dessa estrutura para empresas brasileiras dentro da China, que não é um armazém alfandegado dentro do porto, não está pagando, né, um armazém internacional. É literalmente como se a empresa do Brasil tivesse um armazém lá dentro da China. Então, fica o convite para quem quiser saber mais disso. De novo, o segmento moveleiro é um dos que já está se beneficiando dessa frente com a Afiance e a joint venture com a Union. E para a gente fechar, Vitor, eu queria que você falasse o que fica talvez de resumo de mensagem final
de toda essa imersão que a gente viveu agora no mundo dos móveis, com um dos maiores grupos brasileiros, né, liderando essa experiência conosco, que fica de insight aí para a gente poder ir pensando e continuar sempre, como você falou, provocando e abrindo a cabeça, né, de quem está nos ouvindo sobre como trabalhar com a China e não trabalhar apesar dela, e o que fica de lição aí, né? Eu acho que, acima de tudo, a lição que eu tirei desse convívio com o pessoal, que, de novo, foi absolutamente incrível. Mesmo que a gente falou que eles eram assim, no início o pessoal vai processando aquilo que eles estão vendo, mas o ato de terem vindo, né, assim, e montado um grupo para vir, a gente tinha muito esse problema na feira que o pessoal não acreditou que a gente estava todo mundo junto, porque normalmente os compradores vão 1 ou 2, assim, a gente estava num grupo muito maior, então realmente chamava atenção. Então, primeiro, parabéns para eles por terem tido a coragem e ter feito, né, o investimento de tempo e de recursos para ter vindo, que eu acho isso essencial. Mas a mensagem hoje a questão estamos na era das parcerias e estamos na era do aprendizado, né? As coisas hoje funcionam de uma outra forma, a China é referência em muita coisa, eu até diria na maioria das coisas, mas não é absolutamente tudo, e o sistema chinês não é replicável. Tem como vir para a China e aprender. De repente você entende, por exemplo, você vai numa fábrica e vê algum benefício que eles dão para os funcionários, que é algo que você poderia fazer no Brasil, que é uma boa ideia. Você vê alguma parte da linha de produção que é feita de certa forma que você pode trazer. Você pode trazer isso em parceria, não é? Um produto que hoje a tua linha não é capaz de fazer, mas que a linha desse parceiro que você visitou então, com uma parceria com ele, eu consigo abrir uma nova linha de produto lá em casa, sem fazer investimento em maquinária na linha de produção, por exemplo, né? Você tem uma série de intangíveis ali que aparecem quando você sai para uma missão não óbvia. Para visitas não óbvias. Estamos na era do não óbvio, né? E como na cabeça de todos nós, como seres limitados que somos, você não controla isso. A única coisa que você consegue fazer é se dar a chance de encontrar o extraordinário, né? E deixar ele fazer o seu papel. Então, quem vier para a China, ir numa Canton Fair faz sentido, é um primeiro passo, não há dúvida nenhuma, mas fazer uma imersão no seu setor para estudar, eu acho que é ali que está realmente o que pode ajudar uma empresa a atingir o maior nível de competitividade nesse mundo, que a gente sabe da diferença de parque industrial do Brasil com a China. Se bater de frente não tem o que fazer. Sim. Mas empresas individualmente no seu setor, cada uma com a sua competência, com a sua vantagem, com a cabeça aberta, com certeza podem se manter no topo, crescer, trazendo esses parceiros para junto e se manter extremamente fortes mesmo nesse mundo. Mas existe um processo aí de abertura de cabeça e de estudo. É estudo, não é só negociação. Não é só procurar negócio, é estudar. Excelente, excelente. Fica aí a reflexão e o convite, como sempre, né? Muito obrigado, Vitor. E nos vemos no próximo episódio do Noncast, pessoal. Até mais.